Boa noite a todos. Boa noite. Sou a professora Maria Lúcia. Professora Eli. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os materiais de laboratório. Isso, a gente vai apresentar os materiais para vocês, vai dar utilidade e vocês podem acompanhar também na apostila que vocês receberam. Eu vou ler a introdução que está aqui, porque ela está bem curtinha e a gente não gasta muito tempo, tá? A introdução daqui diz o seguinte: as atividades de laboratório exigem por parte do aluno não só um conhecimento das peças e aparelhos utilizados, como também o emprego correto de cada um deles. Portanto, antes de tudo, é necessário que você observe atentamente cada um dos materiais e, a partir do uso, incorpore em seus conhecimentos o nome, a forma e a utilidade de cada um. Eu estou querendo dizer o seguinte: hoje vocês vão conhecer esses materiais pela primeira vez, né, para a maioria. Agora, não adianta no decorrer do curso você falar assim, ó, me dá esse negocinho aí, me dá esse copinho aqui, me dá esse bagulhete aqui. Você nunca vai aprender assim. Vamos procurar usar o nome correto. Para isso, nessa apostila que a gente montou, a gente tem o nome dos materiais com a utilidade e uma numeração que acompanha cada um desses nomes. Então, se você tem a peça e não sabe o nome, nas páginas seguintes você tem o desenho da peça com o número e verifica através do número qual é o nome desse material. Ou se você tem o nome do material, procure aqui, ver qual é o número e encontra aqui a figura que corresponde a essa peça. Assim fica mais fácil de você identificar. Ok. Certo? Tá bom? Vamos começar então, pessoal? A primeira peça é o almofariz. Almofariz também é chamado de grau. Isso é o almofariz, ou grau. E essa pecinha que acompanha é chamada de pistilo. Almofariz e pistilo. Tá? Para que é que serve? Isso aqui serve para a gente triturar e pulverizar sólidos. Então, por exemplo, eu quero analisar um comprimido de aspirina. Eu coloco aqui alguns comprimidos, primeiro eu fragmento como? Eu seguro essa peça junto do corpo, pressiono com esse dedo o pistilo para fragmentar o material. Uma vez fragmentado, eu giro para pulverizar. Pulverizar é torná-lo finamente dividido. Alguns alunos dizem assim, ó, virou talco. É porque tem um aspecto de talco mesmo, é bem fininho, que daí fica fácil da gente pesar. Depois vem a bagueta, também conhecido como bastão de vidro. Esse aqui é um cilindro de vidro maciço, repare que ele não é oco, ele é maciço, e ele serve para fazer agitação, ele auxilia na filtração, enfim, ele tem algumas utilidades, tá? Dentro do laboratório. É comum, numa das extremidades, a gente colocar uma borracha, um látex, para facilitar a remoção de sólidos que esteja dentro de um becker, por exemplo. Você fez uma reação de precipitação, formou um sólido, você precisa do sólido todo, você precisa quantificar, então você ajuda a remover esse sólido através dessa borrachinha. Esse daqui é uma outra peça que a gente utiliza bastante, chama balão de destilação ou balão de Engel. Tá? É um balão de gargalo longo e saída lateral. Aqui no topo é comum a gente colocar uma rolha e um termômetro. E aqui ao lado a gente adapta, através de uma rolha, um condensador. Então, quando eu quero fazer uma destilação simples, ou seja, eu tenho uma mistura homogênea de água sólido líquido.
Por exemplo, água e sal. Eu quero separar o sal da água. Então, eu aqueço, a água passa para o estado gasoso, os vapores da água, aqui vai estar fechado através de uma rolha, um termômetro. Os vapores chegam no condensador, o condensador é essa peça, são 2 cilindros concêntricos, são 2 tubos concêntricos, né? Onde no tubo interno condensa o vapor e no tubo externo circula a água para refrigerar o tubo interno. Agora eu tenho aqui 2 balões. Esse aqui é um balão de fundo chato, ele para de pé. Então eu consigo deixá-lo sozinho, né? Sem nenhum tipo de garra para fixar. Esse é um balão de fundo redondo. Esse é um balão que não para de pé. Ele vai precisar de uma garra, tá, para fixar a um suporte. Para que servem esses balões? Esses balões servem para fazer reações, por exemplo. Se houver desprendimento gasoso, o mais indicado é o de fundo redondo, porque distribui melhor a pressão. Mas servem basicamente para as mesmas coisas. Se eu precisar de aquecimento com uma manta, esse de fundo redondo, ele encaixa melhor na manta. Esse daqui, se eu tiver que aquecer, eu poderia aquecer ou sobre uma tela de amianto ou sobre uma chapa elétrica. Esse é um balão volumétrico. O balão volumétrico serve para preparar soluções. Existem balões volumétricos com várias capacidades. Esse que está na minha mão é um balão de 100 mililitros. Ele só serve para eu preparar 100 mililitros de uma solução qualquer. Então, se eu precisar preparar 200 mililitros, não se faz 2 vezes a mesma coisa. Então, eu não devo preparar 2 vezes 100 mililitros, porque em toda preparação tem erro. São erros que você não tem como eliminar. Às vezes até do próprio volume nominal que ele está dizendo, né? Então ele está dizendo que isso aqui são 100 mililitros, mas certamente 100 exatos não são. Tem algum errinho aqui nesse volume. Então, se eu preparar 200 mililitros usando esse balão 2 vezes, eu estarei errando, estarei multiplicando meu erro por 2. Então, eu tenho que pegar, se eu precisar preparar 200 mililitros, eu tenho que pegar um balão volumétrico de 200 mililitros. Vou errar? Vou. Uma vez só. Essa daqui é uma bureta. Bureta é um material de bastante exatidão. É um cilindro graduado em décimos de mililitro. Essa bureta que está na minha mão, ela vai de 0 até 25 mililitros. 25 está aqui, ó, embaixo. 0 está aqui em cima. Em cada intervalo de volume, ou seja, de 0 até 1 mililitro, tem 10 divisões nessa aqui. Significa que cada divisão dessa vale 0,10 mililitros. 0,10 mililitros são aproximadamente 2 gotas. Tá, então aqui tem 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1 mililitro, é 1,00. 1,10, 1,20, até 25. Esse material ele é bastante utilizado numa operação que a gente chama de titulação, que faz parte da análise volumétrica. Essa pecinha aqui de porcelana se chama cadinho. Cadinho é um material de porcelana, esse é de porcelana, mas existem cadinhos de vários materiais, tem cadinho de platina, tem cadinho de amianto, e ele serve para fazer calcinação de sólidos. O que é a calcinação? É uma queima intensa, seca. Então você decompõe pelo calor. E aí ele é usado juntamente, quando eu preciso calcinar, eu tenho que fazer antes uma pré-queima do material. Então
Então eu pego um tripé, tá vendo? 3 pés, um triângulo de porcelana, que é essa peça aqui, olha. Encaixo o triângulo no tripé, coloco aqui o cadinho e aqui uma chama. E a gente faz então uma pré-queima. Depois dessa pré-queima, a gente então coloca num forno para terminar a queima. Então, para que eu faço isso? Em várias análises. Por exemplo, eu faço muita análise de bacalhau. Então, eu pego o bacalhau, processo, né, para preparar a amostra. Eu quero saber quanto de sal tem naquela amostra. Porque, por lei, existe um limite máximo de sal, porque você não pode comprar sal pagando o preço do bacalhau, né? Então, existe um limite para isso. Então, para analisar a quantidade de sal, eu destruo toda a parte orgânica. Eu queimo a parte orgânica. O sal é a parte mineral. Então, depois que eu destruo totalmente a parte orgânica, eu coloco nas cinzas que ficaram, eu coloco água, né? E preparo uma solução e faço a dosagem da quantidade de cloreto de sódio, para ver se está dentro do que diz a lei, né? Que pode ter até no máximo 22%. Agora são os condensadores. Existem 3 tipos. Esse aqui é um condensador de bola. Esse aqui é um condensador de tubo reto. E esse aqui é um condensador de serpentina. Eles são usados basicamente para a mesma coisa. Agora, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Então, se eu quero, por exemplo, separar um sólido de um líquido, ou então um líquido de outro líquido, vai depender muito da volatilidade do meu líquido. Se esse líquido que eu estou destilando for muito volátil, esse espaço aqui é pequeno. Então, provavelmente, o vapor vai chegar aqui e eu vou perder vapor. Nesse aqui, de espiral, o tempo de retenção dele aqui dentro é maior. Quando o vapor chegar aqui, com certeza ele já condensou e eu não perco vapor por aqui. Esse condensador de bola, além de também poder ser utilizado na destilação, ele é muito usado para fazer refluxo. Refluxo eu quero fazer uma reação com o aquecimento, mas eu não quero perder o líquido que está em ebulição. Então, nesse caso, eu adapto esse condensador na vertical, tá? Injeto água por baixo, retiro por cima. Então, essas bolas estão sendo refrigeradas. À medida que o vapor vai chegando nessas bolas, porque está fervendo, essa superfície está bem fria, condensa e volta. Então, tem uma reação aqui que a gente fazia bastante com os alunos, que era a fabricação de sabão. Então, a gente pegava um óleo, pesava e fazia uma reação de saponificação. Então, eu reagia isso com uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, e tinha que ficar um tempo em refluxo. Quer dizer, se eu simplesmente aquecesse e deixasse aquecendo naturalmente, a água ia evaporar. E aí ia ficar difícil, inclusive, para agitar, né? Como eu faço com refluxo, a água sai, mas volta. Ela sai e volta. Então, fica bem mais simples. Um outro material que a gente tem é o Becker. O nome seria copo Becker. Eu não vejo muitas pessoas falar copo, eu vejo falar Becker. Eu mesma acho que nunca vou falar copo Becker. Existem Beckers de várias capacidades, tá? Esse Becker aqui é um Becker de 400 ml, tá aqui, olha a capacidade dele nominal, tá escrito. Esse aqui é um de 250.
Esse daqui é um becker de 100 ml. Esse é um de 50 ml. Becker não é material utilizado para se medir volumes, tá? Mas você tem uma estimativa da capacidade dele. Existem beckers maiores que esse, de 1 litro, de 2 litros, de vidro, e também existem de polietileno. Dependendo da operação que a gente vai fazer, às vezes é mais indicado de polietileno. Por exemplo, para preparar a solução de NaOH. O NaOH ataca o vidro. Então é mais indicado você fazer a dissolução do NaOH em material de polietileno. O ácido sulfúrico, ele não ataca o vidro, mas a diluição dele, a gente já viu lá na aula passada, desprende muito calor. Então, para evitar acidentes como quebra e o material poder derramar na gente, a gente dá preferência ao becker de polietileno, porque ele resiste bem ao calor, né? Esse é um outro material, olha, chama cápsula. Essa é uma cápsula de porcelana. A capacidade dessa daqui é de 100 mililitros, mas existem maiores e menores que essas. A gente utiliza a cápsula em algumas operações, por exemplo, para fazer algumas evaporações, algumas cristalizações. Então eu posso, nesse caso, usar a cápsula. Usa-se muito cápsula também para determinar a umidade de materiais. Eu, como trabalho com alimentos, eu utilizo bastante cápsula para determinação de umidade. Mas existem também cápsulas metálicas e existem assim também de porcelana. Esse é um outro material bastante utilizado em destilação fracionada. Isso aqui se chama coluna de Vigreux. A coluna de Vigreux, na verdade, é um cilindro de vidro onde, em várias partes, o vidro foi aquecido e, através de um material pontudo, o vidro amolecido, ele foi feito com que ele entrasse, de modo que formou no interior dele como se fossem vários obstáculos. Tá? O vidro, ele tá para dentro assim, ó. Acho que dá para perceber, né? Então, para que serve isso? Isso aqui, numa destilação de líquidos. Imagine, eu tenho uma mistura de líquidos. Coloco aqui uma rolha, encaixo a minha coluna, ponho uma rolha aqui no topo da coluna com um termômetro, cujo bulbo deve estar mais ou menos na direção da saída da coluna. Bem, como eu tenho uma mistura de líquidos e esses líquidos estão sendo aquecidos, eles irão destilar na ordem crescente de seus pontos de ebulição. Ou seja, o de menor ponto de ebulição sairá primeiro. Só que quando o de menor ponto sai, ele arrasta moléculas dos outros que ainda não estão no seu momento de se desprender, de sair. Então, esse primeiro que já está no seu ponto de ebulição, ele consegue chegar no topo da coluna. Os outros que ainda não atingiram seus pontos de ebulição, saíram como que empurrados, né? Romperam ali a tensão superficial e escaparam para a fase gasosa. À medida que eles vão batendo nesses obstáculos da coluna, eles vão condensando e retornando. E a gente vê numa destilação fracionada que está sempre pingando dentro do balão. O que é? Os outros líquidos que estavam saindo antes da hora, condensam e retornam. Sai, condensa e retorna. Esse aqui é um outro material muito utilizado em laboratório, que se chama dessecador. Dessecador é uma peça de vidro espessa, tá? Bastante espessa, porque precisa resistir bem à diferença de pressão. Ele tem uma tampa que é deslizante. A gente coloca aqui vaselina e desliza.
essa tampa nunca é aberta puxando assim para cima, é sempre pelo lado. Aqui existe um anel que gira, ele está contido aqui através de uma borracha. Aqui, olha o formato dessa tampa, tá vendo? Tem essa reentrância onde é encaixado esse anel. Aqui nessa reentrância, acho que deve dar para perceber, tem aqui um buraquinho, olha. Então, quando eu vou abrir, eu tenho que fazer essa parte aqui coincidir com esse buraquinho. Então, eu estava aqui, eu giro para coincidir essa entrada de ar. Aí entra ar no dessecador, só assim eu consigo abrir. Caso contrário, fica com vácuo. Por mais que eu queira deslizar, eu não consigo. Tá? E repare que as paredes são bem grossas, porque precisa resistir bem a diferença de pressão. Aqui no fundo tem uma placa. Essa placa aqui é de porcelana, mas poderia ser uma placa de teflon. E lá no fundo tem um material que absorve água. Esse daqui é sílica gel. A sílica gel, se ela estiver bem sequinha, ela é azul. E se ela estiver bem hidratada, ela é cor-de-rosa. Vou colocar aqui no fundo branco, que eu acho que dá para ver melhor, olha. Essa é uma sílica azul que está seca. Essa é uma sílica que está cor-de-rosa. Então, ela está hidratada. Então, como é que funciona? A gente coloca a sílica gel seca, toda azul. E usa até que, à medida que a gente vai abrindo, né, vai absorvendo a umidade do ar, chega uma hora que ela precisa ser seca novamente. Então, eu trabalho muito com dessecadores porque eu determino muito umidade. Umidade de leite em pó, umidade de uma série de materiais, da manteiga. Para determinar a umidade, eu peso a amostra úmida, né? A amostra do jeito que ela está, no material que eu sei a massa, tá? Eu peso previamente, por exemplo, uma cápsula. Eu tenho que secar a cápsula nas mesmas condições da amostra que eu vou secar. Então, por exemplo, o leite em pó, eu utilizo secagem a 85 graus. Então, eu tenho que deixar durante 3 horas uma cápsula secando a 85 graus. Depois de seca, eu tenho que pesar. Só que eu não posso pesar o material quente. Mas se eu deixar no ambiente, ela vai de novo absorver a umidade. Então, para garantir que ela vai permanecer seca, eu tenho que deixá-la esfriar num ambiente com uma atmosfera com baixo teor de umidade. Então, aqui ela não vai absorver a umidade, ela vai secar, depois ela vai esfriar, mas não vai absorver a umidade. Depois de fria, eu peso. Aí eu posso pesar a minha amostra. Então, eu peso a minha amostra e coloco numa estufa para secar. Depois de um tempo, repito essa operação até peso constante. Depois que eu obtive um peso constante, eu volto a pesar. Então, a minha amostra úmida menos a minha amostra seca vai me dizer quanto tinha de umidade nessa amostra. E calculo isso aí na forma de porcentagem. Bem, esse é um material também bastante utilizado no laboratório, se chama Erlenmeyer. Existem Erlenmeyers de várias capacidades. Esse é de 500 mililitros. Esse aqui é um Erlen de 250 mililitros. Esse daqui é um Erlen de 125 mililitros. Para que é que a gente usa o Erlenmeyer? A gente utiliza muito uma operação que se chama titulação. Então, eu coloco aqui uma substância que eu quero determinar a concentração dela. Carrego a bureta com uma outra solução
que vai reagir com a solução que eu preciso determinar a concentração. Aqui eu coloco, por exemplo, uma solução que eu chamo de solução padrão. Solução padrão é uma solução de concentração exatamente conhecida. Adiciono aqui o indicador. O indicador é uma substância que muda de cor dependendo do pH do meio. Então, numa titulação ácido-base, eu tenho aqui um ácido, por exemplo, quero analisar o vinagre, quero saber a acidez desse vinagre. Carrego a bureta com uma solução padrão de base. Adiciono aqui também o meu indicador, abro a bureta para gotejar a base sobre o ácido. Então a base está caindo, repare que o Erlenmeyer tem um formato bastante anatômico que me permite, olha, agitar sem que derrame. Então eu vou agitando, e é necessário uma agitação constante. Quando mudar de cor, eu fecho a torneira e verifico o volume que eu gastei da solução padrão e faço uma continha, tá? Comparo o volume e a concentração da base que eu usei de solução padrão com a quantidade que eu tinha aqui do meu vinagre que eu queria analisar. Com isso eu determino a concentração desse vinagre. O vinagre, por exemplo, é um produto, né, também que a gente utiliza muito na cozinha, mas mesmo variando de marcas, existe um intervalo de variação de acidez. Ele tem que ter todos entre um valor e outro. Não pode ser maior, também não pode ser menor. Então tem que estar dentro daquele intervalo, qualquer que seja a marca. Senão o produto não é próprio para o consumo humano. Depois vem funil. Esse daqui é um funil analítico. Repare que ele possui canaletas. E esse aqui é um funil técnico ou funil de transferência. É um funil de paredes lisas. Então, para que serve um, para que serve o outro? Esse, o próprio nome está dizendo, né? O funil técnico ou de transferência, ele só serve para eu transferir o líquido de um frasco para outro. Então, eu preciso transferir uma solução de um recipiente para outro. Utilizo um funil técnico. Mas se eu quiser fazer uma filtração sólido-líquido, quero reter o material sólido, eu utilizo um funil analítico, que é esse que contém canaletas. A diferença básica entre eles, repare que são cones. Esse do funil analítico, ele é um cone regular. O funil técnico não é um cone regular, tá? Pode até ser, mas quando foi feito, não foi pensando nisso. Esse também é um funil. Esse é um funil que a gente chama funil de Bichner. Funil de Bichner, ele é utilizado para filtração a vácuo, onde aqui a gente adapta um papel. Esse papel deve ter exatamente o mesmo diâmetro interno. Ele não pode sobrar pelos lados, porque senão o material sobe por capilaridade. O funil de Bichner, ele é usado aqui com uma longa de borracha, também chamado de anel de vedação, onde a gente encaixa. Aqui a gente encaixa, adapta uma mangueira e liga na linha de vácuo. Bem, a gente coloca o papel, que tem que estar bem certinho no fundo, não pode estar sobrando pelos lados. Então, a hora que eu vou começar a filtração, eu preciso molhar o papel, abro e fecho o vácuo, para o papel assentar no fundo. Tá? E aí eu coloco o material com o vácuo desligado, eu coloco todo o material a ser filtrado, ou seja, eu encho esse funil aqui. Agito um pouquinho para que toda a massa sólida se distribua e ligo o vácuo. Bem, muitas vezes passa sólido. É comum, é bastante comum passar. Então, o material que ficou retido aqui no quitaçato, eu retiro, lavo o quitaçato, transfiro para um becker, por exemplo.
O meu filtro agora é o funil de Birchner, o papel e a primeira camada de sólido que ficou aqui. Isso agora é meu filtro. E coloco novamente todo o material a ser filtrado, agito para não fiquem buracos e abro todo o vácuo. Às vezes eu ainda preciso de uma terceira. E repare como o meu filtro vai mudando. Meu filtro agora, se eu tiver que fazer uma terceira, vai ser o funil, o papel e as duas camadas de sólido que ficaram retidas aqui. Esse tipo de filtração não é muito utilizado numa análise quantitativa, tá? Ele é utilizado numa análise até quantitativa, só que mais grosseira, por exemplo, uma análise de campo. Aí eu poderia utilizar. Trabalha-se muito na pesquisa de lodo de lagoas. Esse aqui é um outro tipo de funil, chamado de funil de separação ou funil de decantação. Repare que ele tem um formato bastante interessante. O funil, ele serve para fazer separação de líquidos immiscíveis, que são líquidos que não se misturam. Então, nesse caso, eu coloco a minha mistura aqui dentro, que é uma mistura heterogênea, tampo, viro de cabeça para baixo, abro para aliviar a pressão, fecho, agito, abro para aliviar a pressão, faço esse movimento umas 3, 4 vezes, volto à posição inicial, coloco no suporte, apoio dessa forma, olha, um suporte universal que serve para sustentar várias peças. Aqui tem um anel ou argola, onde eu apoio o funil de separação. Deixo em repouso um certo tempo para que haja uma separação bem nítida das fases. E depois que as fases se separaram, eu abro essa torneira e recolho. Uma coisa que eu me esqueci de falar na filtração, é que na filtração com funil analítico, eu vou usar aqui um papel de filtro e um frasco coletor. Uma coisa interessante que eu havia esquecido de falar é que na filtração eu utilizo aqui o material filtrante, né? Poderia ser um papel de filtro, adequadamente dobrado. E o frasco coletor coleta a fase líquida pela parede. Olha, a técnica manda que a haste do funil esteja junto da parede do frasco coletor, porque ele vai saindo por escoamento. Porque se eu deixar assim, ó, no meio, é bastante comum pingar e respingar. Pinga e respinga. Então, você sempre recolhe pela parede. A mesma coisa com funil de separação. Quando eu estiver usando um funil de separação, também eu recolho inicialmente o líquido mais denso, né, o que está embaixo. Eu recolho sempre recebendo na parede do frasco coletor. Nunca no meio do frasco coletor, para não correr o risco de pingar e respingar. Bem, aí temos esse material aqui, que ele está inclusive muito sujo. Tá? Esse frasco se chama Mariotti. O Mariotti é um frasco que está em desuso. Eu, sinceramente, não tenho visto Mariotti em uso. Eu tenho visto barrilete. Os barriletes são os frascos de água destilada que a gente tem aí nas bancadas. O Mariotti tem as suas compensações e as suas desvantagens. A compensação é que, como é totalmente transparente, qualquer sujeirinha que tivesse na água você perceberia, né? O que não é o caso do barrilete. Mas, em compensação, o peso do material já é grande. Então, esse vidro é muito pesado. Ele cheio d'água, mais pesado ainda, né? E é interessante que aqui no topo do Mariotti, a gente encaixa uma rolha
com uma vareta de vidro, que é para igualar com a pressão atmosférica, senão o líquido não vai sair daqui. Aqui tem um tubo flexível, né? Aqui é de látex. E aqui tem uma pinça. Essa é uma pinça de mó. Repare como funciona. A pinça de mó, você pressiona, como fica aqui o tubo flexível na mangueira, você abre a mangueira, então o fluido passa. Quando você solta, ela estrangula novamente e cessa a passagem do líquido. Esse é o piquinômetro. É um balãozinho de vidro, de tampa esmerilhada. A tampa, ela é perfurada. Serve para quê? Serve para a gente determinar a densidade de líquidos. Para eu determinar a densidade, eu preciso do quê? Da massa do líquido, né? E do volume. A massa do líquido, para eu pesar o líquido tem que estar contido em algum recipiente. O recipiente é esse, piquinômetro. O volume, o piquinômetro já tem lá um volume definido, que a gente pode até acertar isso através de pesagens mesmo de líquidos. É interessante que durante a manipulação eu não posso tocar o piquinômetro assim com as mãos, como eu estou fazendo com ele agora. Porque é um material que vai muito para a pesagem. Você pesa ele vazio, depois pesa ele cheio de líquido, depois você repete pelo menos 3 vezes. E se eu estiver manipulando com minhas mãos, assim, direto, eu estou transferindo para a parede externa do material a oleosidade da minha mão, a umidade. Então, a gente ou usa luvas ou dobra um pedaço de papel bem dobradinho, faz tipo um colarinho e fixa aqui, ó, para pegar através desse papel. Mas nunca assim com as mãos. Existem também, e é bastante comum, piquinômetros metálicos. Quem trabalha com tintas usa bastante piquinômetro de metal. Bem, esse é um outro material, se chama pesa-filtro. Também tem uma tampa esmerilhada, olha. Essas tampas esmerilhadas, elas são bem interessantes, porque a tampa é feita juntamente com o gargalo. De modo que essa tampa só se adapta perfeitamente bem nesse gargalo. Se quebrar a tampa, pode jogar o piquinômetro fora, o pesa-filtro fora. Se quebrar o pesa-filtro, pode jogar a tampa fora, porque não existe encaixe perfeito se eles não são feitos juntos. Para que serve o pesa-filtro? Serve para a gente pesar, principalmente padrões primários, ou pesar substâncias voláteis, porque tem tampa, né? Então você pesa e já tampa, não perde a substância. Materiais corrosivos, como ácido sulfúrico, também eu uso o pesa-filtro para pesar. Depois temos aqui as pipetas. Essa aqui é uma pipeta volumétrica, a capacidade dela é de 50 mililitros. Essa é uma pipeta graduada, a capacidade dela é de 10 mililitros. Ora, para que são usadas? Para que servem? Tanto faz uma ou a outra? Depende. A pipeta volumétrica é um material de maior precisão, mas ela só mede um único volume. Essa é uma pipeta de 50 mililitros. Então, se eu precisar de 50 mililitros bem medidos, eu preciso transferir 50 mililitros de um frasco para um outro recipiente. Utilizo, então, uma pipeta volumétrica de 50. Se eu precisar de 100 mililitros, então eu uso uma pipeta volumétrica de 100 mililitros. Por exemplo, quando a gente faz análise de água, as análises de água são alicotadas com pipetas de 100 mililitros, pipetas volumétricas. Então, eu quero saber quanto de sal mineral tem na minha água, que a gente chama de sólido total, tá? Então, eu retiro uma alíquota, que eu chamo, né, uma porção muito bem medida, de 100 mililitros. Coloco, por exemplo, numa cápsula, que eu já sei a massa dessa cápsula, que eu já pesei antecipadamente. Deixo a água evaporando.
No final de bem seco, eu peso novamente. E por diferença de pesagem, eu sei quanto restou ali do que a gente chama de sais minerais, né? Que eram os sais que estavam dissolvidos na água. Então, como vocês estão vendo, olha, a pipeta volumétrica transfere um único volume, que é o que ela está dizendo que transfere, tá vendo? É o que ela está declarando. A pipeta graduada, ela está graduada, essa daqui, em décimos de mililitro. Essa é uma pipeta de 10. Então, ela mede volumes variáveis até 10 mililitros. Então, eu posso ir fracionando. Se eu precisar transferir para 5 tubos de ensaio, 2 mililitros de uma solução, eu encho, transfiro 2 em cada tubo. A pipeta graduada, ela é uma pipeta menos precisa do que a volumétrica, né? Depois temos um termômetro. Esse aqui é um termômetro químico. Esse é de mercúrio. O termômetro químico, ele difere bastante do termômetro clínico, aquele que a gente usa para ver se está com febre. Porque no termômetro clínico, entre o bulbo, que é essa parte que tem aqui o mercúrio, e a coluna, existe ali uma constricção, um estrangulamento. Então, no clínico, que tem esse estrangulamento, eu fico lá 2 minutos para ver se eu estou com febre. Depois, eu posso ficar procurando a coluna, eu posso gastar o tempo que for necessário que a coluna não desce. Tá? Viro de cabeça para baixo, até encontrar a coluna. No termômetro químico, não existe esse estrangulamento. De modo que para medir a temperatura, por exemplo, de um meio reacional qualquer, ele tem que estar mergulhado no líquido. Se eu tirar, a coluna desce instantaneamente. Então, ele tem que estar o tempo inteiro mergulhado na minha solução. Na porta dos armários de vocês tem 2 termômetros. Um que mede temperatura até 150 graus e outro até 250 graus. Então, tem 2 termômetros para cada equipe. Essa aqui é a proveta. Essa é uma proveta de polietileno, não é de plástico. Essas aqui são provetas de vidro. Provetas são materiais volumétricos, ou seja, são materiais utilizados para se medir volume, mas não tem a mesma exatidão que tem, por exemplo, uma pipeta. Por exemplo, uma pipeta volumétrica. 50 mililitros aqui na proveta e 50 mililitros aqui tem uma diferença grande, né? Essa daqui é uma proveta de 50, não, essa é de 25 e essa daqui é uma proveta de 10 mililitros. As provetas, elas devem estar sempre apoiadas na bancada dessa forma, sempre deitada. Nunca se usa uma proveta de pé, porque é um material de pouca estabilidade. Qualquer esbarrão, ela vira. Hoje em dia é comum a gente ver umas provetas com uns anéis aqui, ó, de plástico. Mesmo as de vidro, tem uns anéis de plástico, de modo que ela tomba, mas o vidro não encosta na bancada. Então, provetas sempre deitadas. Se estiver sendo usado, se ela estiver cheia de líquido, ela fica sempre na direção da prateleira, nunca para frente da bancada, para evitar que alguém esbarre e quebre. Esse aqui é um tubo de Celli. O tubo de Celli é um tubo, na verdade isso aqui é um tubo de ensaio mais grosso, né? Esse aqui da vertical. E existem aqui 2 braços, com um cotovelo aqui, ó. Tá? Que tá tudo interligado. Para que serve o tubo de Celli? O tubo de Celli serve para a gente determinar ponto de fusão de algumas substâncias. Então, a gente coloca aqui dentro um líquido de banho. Poderia até ser água, desde que o ponto de fusão da minha substância fosse menor que o ponto de ebulição da água, né? Porque a água vai entrar em ebulição em 100 graus, se a minha substância fundir em 110, a água vai embora e eu não vou conseguir fundir a substância.
enfim. Eu introduzo a minha substância num tubo de vidro que se chama capilar. É um tubo de vidro que tem um diâmetro de, no máximo, 1 milímetro. Depois de ter empacotado o meu capilar, naturalmente eu tenho que fechar uma das extremidades para poder empacotar, eu encaixo aqui através de um termômetro, mergulho o meu termômetro com o meu capilar e aqueço aqui, ó, o líquido de banho. Vai formar aqui uma corrente de convecção. Tem que ser um aquecimento lento, tá? Para não provocar um turbilhonamento aqui do líquido. Então, o líquido quente, ele sobe, porque a densidade dele diminui. Ele esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Com isso, você vai uniformizando a temperatura no interior do tubo. A hora que a sua substância fundir, quer dizer, a hora que ela passar para o estado líquido, naquele momento você faz a leitura da temperatura. E esse é o ponto de fusão da tua substância. É necessário que a gente faça 3 ensaios e utilize a média entre eles, mas a temperatura não pode ser maior que 2 graus de um para o outro. Tubo de ensaio, que vocês já conhecem, né? É um tubo bastante comum, serve no laboratório para vários ensaios, pequenas reações. É um vidro termorresistente, né? Você pode aquecer à vontade. O vidro de relógio, no armário tem vidro de relógio de 2 tamanhos diferentes, tem um grande e um menor, que serve para pequenas evaporações, para cobrir material, solução contida no becker, enfim. Testar papel indicador. E são basicamente esses materiais. Tem um material aqui de plástico que a gente chama de piceta. As picetas, que são esses frascos plásticos, eles são basicamente para conter água destilada. Então você pressiona, né, aqui para água destilada. Você pode colocar outro líquido? Pode, mas precisa de identificação. Se não tiver identificação é porque é água. Então esse aqui está escrito assim, olha, etanol 50%. Esse aqui está escrito etanol 96%. Poderia ter acetona? Poderia, teria que identificar acetona. É interessante que existem picetas já identificadas. Então, essa daqui é de NaCl, solução saturada de NaCl. Está escrito aqui, está identificado aqui NaCl. Existem picetas que já vêm de fábrica com essas identificações, mas custam 10 vezes mais. Então, não acho que vale a pena. E materiais de vidro e plástico são basicamente esses. Bom, pessoal, essas foram as vidrarias de laboratório com as suas utilidades, né? A gente apresentou para vocês onde vocês podem utilizar. A gente também mostrou as ferragens que nós temos no laboratório e as finalidades de cada uma delas. E certamente nas aulas a gente sempre tem alguns exemplos mais para falar, né, em relação a essas peças, que outras utilidades elas podem ter, onde mais poderiam ser utilizadas. Então isso aí a gente vai enriquecendo as aulas, né, à medida que elas forem acontecendo. Tá bom? Isso, ok. Boa noite. Uma boa noite para vocês, pessoal, bons estudos.